Vamos lá, a resolução da questão número 21 da prova do Exame de Seleção do IFRN 2015. O enunciado da questão diz o seguinte: o texto 1 apresenta vários tipos de números. Dentre as sequências abaixo, a que representa, respectivamente, números dos conjuntos racionais, irracionais, naturais e inteiro é: alternativa A, 48%, π, 5,0 e 18. Alternativa B, 3 décimos, 3,14, 2012 e menos 6. Alternativa C, 0,9, raiz quadrada de 2, 550 e 1,5. Ou alternativa D, 2013, 4,555. Esse tracinho aqui em cima do 5 significa que esse dígito, esse algarismo, ele vai se repetir indefinidamente, certo? Menos 71 centésimos e 71. Então, qual dessas alternativas apresentam nessa sequência números dos conjuntos racionais, irracionais, naturais e inteiros? Bora lá. Veja só. Primeiro aqui tem que ser o número do conjunto dos racionais. Então, relembrando que é o número do conjunto dos racionais. Conjunto racionais, que é representado pela letra Q, ele é o conjunto de todos os números A sobre B, tal que A pertence aos números inteiros, ou seja, A é um número inteiro, e B é um número inteiro não nulo, já que B é o denominador, né, o divisor aqui, então não pode ser zero. Então, B pertence aos inteiros não nulos. Então, veja só, que é um tal que, né? Então, número racional é todo número que pode ser escrito na fração de dois números inteiros. Então, analisando aqui os primeiros números de cada sequência, quais desses são racionais? Bom, 48% é um número racional. Pela definição de porcentagem, a gente vai ter que 48% é igual à fração 48 sobre 100, não é isso? Então, 48% é isso aqui. Essa é uma fração de dois números inteiros. Portanto, esse número aí, 48%, pertence ao conjunto dos números racionais. Então, é um número racional. Então, beleza, 48% é um número racional. 3 décimos já está escrito na forma de uma fração de números inteiros. Então, também é racional. 0,9, bom, 0,9 pode ser escrito assim, 0,9 é o mesmo que 9 dividido por 10, né? Ou 9 décimos. Então, pode ser escrito uma fração de dois números inteiros. Então, é racional. 0,9 é racional. E 2013? 2013 é um número inteiro. Todo número inteiro pode ser escrito como uma fração em que o numerador é o próprio número inteiro, 2013, e o denominador é o número 1, certo? Porque a divisão por 1, né, vai dar o numerador aí. Então, 2003 é um número racional, já que pode ser escrito como uma fração de dois números inteiros. Então, beleza. Até aqui a gente não eliminou nenhuma das alternativas, porque o primeiro número de todas as alternativas é um número racional. Agora vamos avaliar o segundo número. O segundo número tem que ser um número irracional. Lembrando que irracional é o conjunto dos números irracionais, é representado pela letra I, e ele é definido como a diferença entre os números reais e os números racionais. O que isso significa? Significa que o conjunto dos números racionais é o conjunto formado por todos os números que são reais, mas que não são racionais. Ou seja, é o conjunto dos números que não podem ser escritos na forma A sobre B, onde A e B são números inteiros, certo? Então, vamos avaliar aqui o π. π é um número irracional? Bom, a gente sabe da definição de π. Π é a razão entre a circunferência e o diâmetro dessa circunferência, né? Então, você pode estar pensando, então π é a fração de dois números inteiros, né? Não. Esse é um pouco mais difícil de provar, mas π não pode ser escrito como uma fração de dois números inteiros. Sempre que eu tenho uma circunferência que o valor dessa circunferência é inteiro, o diâmetro dessa circunferência não vai ser um número inteiro. E vice-versa. Se eu tenho um círculo que o diâmetro é um número inteiro, a circunferência não vai ser um número inteiro.
tá bom? Então, π, ele é um número irracional. Então, π é irracional, então π pode continuar aí, não tem problema nenhum, certo? Agora, 3,14. Bom, 3,14 não é π, tá certo? Cuidado para não confundir. 3,14 é uma aproximação para π. E 3,14 pode ser escrito como 314 sobre 100, né? Sobre 100. Ou seja, pode ser escrito como uma fração de números inteiros. Então, 3,14 é um número racional. Portanto, não pode ser um número irracional. Então, 3,14 não é um número irracional. Então, a gente já elimina a alternativa B. Ok? Agora, o raiz quadrada de 2. Bom, raiz quadrada de 2 é um número irracional, porque a raiz quadrada de qualquer número primo é irracional. Também isso necessitaria de uma demonstração, mas eu não vou fazer aqui, tá bom? Mas lembre-se que raiz quadrada de números primos são sempre irracional. Então, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 4 já não é irracional. Ó. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, que é o mesmo que 2 sobre 1. Portanto, é um número racional. Mas a raiz quadrada de números primos, como raiz quadrada de 5, 7 e assim por diante, são todos números irracionais, ok? Porque não há nenhum número x inteiro, tal que x vezes x, ou x ao quadrado, seja igual a esse número primo. Já que a definição de primo é que só há dois divisores, o 1 e ele próprio, certo? Então, raiz de 2 é um número irracional, então pode continuar aí. Agora o 4,555. Bom, vamos avaliar. 4,5, e esse tracinho em cima do 5, significa que esse 5 ele vai se repetir indefinidamente. Então é 4,5, 5, 5 e assim por diante, ok? Então, esse número aí, ele é uma dízima periódica. E a gente também consegue demonstrar que toda dízima periódica pode ser escrito na forma de fração de números inteiros, tá bom? Por exemplo, 0,333 é uma dízima periódica, certo? Qual é a fração de números inteiros que nos dá essa dízima periódica? É a fração 1/3, que é um número racional, ou seja, 0,333 é um número racional. Da mesma forma, a gente consegue demonstrar que toda dízima periódica é um número racional. Portanto, a gente já elimina a alternativa D, já que o segundo número aí da sequência, da lista, é um número racional, tá bom? Então ficou aqui a alternativa A e a alternativa C. Agora vamos avaliar o terceiro número da sequência. Tem que ser um número natural. Bom, 5,0. Você pode estar pensando, isso aí não é um número natural, tem uma vírgula, né? Mas é um número natural sim. 5,0 é o mesmo que 5, ok? É o mesmo que 5. E 5 pertence ao conjunto dos naturais. Lembrando que o conjunto dos números naturais é o conjunto daqueles números que a gente utiliza para contar. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá bom? Então, o 5 é um número natural. Aqui há uma polêmica se o 0 é não um número natural. Alguns livros consideram que sim, outros que não. Isso vai depender também do estudo. Mas enfim, o 5 é um número natural. Então, beleza, a alternativa A até aí tá certo, ok? E 550 também é um número natural, né? Se a gente continuar essa sequência aqui, somando de 1 em 1, a gente vai chegar no 550. Então, até aqui a alternativa A e a alternativa C são possíveis valores. Agora, o último número tem que ser um número inteiro. Tem que ser um número inteiro. 18 é um número inteiro, né? 18 é um número inteiro. Inclusive é um número natural também. E lembrando que todo número natural, todo número natural é um número inteiro, já que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. E 1,5 não é um número inteiro, já que a gente tem uma parte decimal aqui diferente de zero, ok? Então, a alternativa C também não é possível, só fica a alternativa A. Então, a alternativa correta é letra A. Aqui a gente tem um número racional, um número irracional, um número inteiro e um número natural e um número inteiro, certo? Alternativa correta, letra A.